Meus amados e meus queridos irmãos, uma vez mais estamos de volta para trazer mais um comentário de lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. E como já fazia alguns dias que nós não tínhamos mais gravado os vídeos devido a uns probleminhas que surgiram, mas graças a Deus estamos de volta. Estamos trazendo o comentário da lição de número 7, que tem por tema Ruth, uma mulher digna de confiança. O texto áureo se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática, acompanhe comigo. Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais para torná-la parte da linhagem do Messias. Então, a lição de hoje, nós vamos observar que o nosso comentarista, ele agora apresenta a Ruth, uma mulher que era de uma nacionalidade diferente da sua sogra, que era Noemi, que era e pertencia ao povo de Israel. E Ruth, ela era pertencente à raça dos Moabitas. E nós vamos observar no decorrer deste comentário. Eu ainda vou trazer a nível de introdução para você, querido professor, levar para a sua classe e apresentar para os seus alunos que os Moabitas, eles foram os povos que serviu de barreira para Israel. E nós vamos ver que Deus, ele diz a Moisés que os Moabitas até a 10ª geração, eles não poderiam ter nenhum tipo de honra no meio do povo de Israel. A lei que Deus deu a Moisés foi essa, mas nós vamos ver que Deus usa de misericórdia, que o nosso Deus, mais uma vez, ele aparece aqui como justo, como alguém que é misericordioso, alguém que é amoroso. Nós observamos na história de Ruth que é uma prova de que o nosso Deus não é um Deus nacionalista, não é um Deus tribalista, mas ele é um Deus nacional, é um Deus universal. Perdoe-me quando eu falei que ele era um Deus nacional, mas ele é universal. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele é um Deus que ele não olha para quem é alto, para quem é baixo, para quem é negro, para quem é pequeno, ou para quem é grande, rico ou pobre. Não, nosso Deus, ele prova uma vez mais, através da vida de Ruth, que ele é um Deus que ama a todos, que deu o seu Filho na cruz do Calvário, por amor de toda a humanidade. E nós vamos ver aqui, no decorrer da nossa lição de número 7, que o nosso comentarista, no primeiro ponto, ele vai nos apresentar um resumo da história de Ruth. O segundo ponto, ele vai nos mostrar o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. E no terceiro ponto, ele vai explicar como Ruth entrou na genealogia do Messias, de Cristo Jesus. Então, o nosso primeiro ponto, ele vai falar sobre o resumo da vida de Ruth. Mas antes de adentrar o primeiro ponto, de trazer alguma coisa acerca do primeiro ponto para você que está assistindo essa aula, eu quero apresentar aqui a introdução, que diz assim: nesta lição estudaremos o caráter de uma jovem estrangeira, que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia. O primeiro ponto tem um subtópico que diz: uma estrangeira. O nome Ruth
significa amizade. Ela era moabita, um fato histórico tornou os moabitas adversário de Israel. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos que os moabitas, a primeira vez que é citado os seus nomes, é dos seus genitores. Quando Ló, ele teve um caso de incesto na família, as suas filhas o embebedaram e tiveram relações com ele, tanto a mais nova como a mais velha, e surgiu desse relacionamento 2 filhos, que foi Moabe e depois Amon. E desses 2 filhos surgiu essas 2 nações, os amonitas e os moabitas. E a gente, lendo a Bíblia, mais na frente, a gente percebe que Moisés, quando ele fugiu do Egito, para não ser preso, para não morrer, ele vai e encontra ali os descendentes de Moabe, nas terras de Moabe, que é ali é onde ele casa, e agora ele passa a ser um pastor de ovelhas. E é naquela área, naqueles limites de terra que pertencia aos moabitas, que Deus tem e apresenta um chamado para Moisés. Mais tarde, os moabitas eles vêm aparecer na Bíblia, já quando eles querem impedir a passagem do povo de Israel rumo à terra prometida, pois o trajeto que levava o povo de Deus ali à terra da promessa passava nos limites pertencentes aos moabitas, e os moabitas eles se levantaram e disseram: por aqui não vai passar, porque eles conheciam a fama do povo de Israel, sabia que era um povo que andava debaixo da proteção exclusiva de Deus, e que se o povo quisesse aquela terra, o povo tomaria. Então eles, para se precaverem contra o povo de Israel, eles não deram passagem. E por isso Deus fala a Moisés, dizendo: Moisés, até a 10ª geração não terás misericórdia desse povo, porque esse povo, eles não agiram com fidelidade para com vocês. Então vocês não precisam ter nenhum tipo de relacionamento com eles. Mas nós vemos que o povo de Israel, quando eles foram tomar Jericó, a Bíblia diz que uma mulher ali, por nome Raabe, ela serviu aos espias que Moisés tinha mandado. E ali ela foi poupada, ela e toda a sua família. E nós percebemos que através dela, ela ganha um lugar aí como alguém importante para a propagação do projeto de Deus, na formação do projeto do nascimento do Messias. E ela tem um filho por nome Boaz. E esse filho, se você observar bem o nosso comentário de hoje, você vai perceber que esse filho é o que vai casar com Ruth, uma estrangeira moabita. Então nós vemos tanto na história de Raabe como de Ruth, que é o tema da nossa lição, que o nosso Deus, ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus não despreza uma pessoa por ela pertencer a uma determinada nação, por ela ter nascido em um determinado local, não. O nosso Deus é um Deus universal, é um Deus que ama a todos, que deu o seu Filho Jesus para que morresse na cruz do Calvário e, através do seu sangue, todos fossem justificados. Todos aqueles que aceitassem ali o seu sacrifício, por meio da fé, crendo no sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que é salvo. E o nosso Deus, ele não é um Deus que faz acepção de pessoas. Então, a Bíblia diz que Ruth, ela foi uma jovem corajosa. Ela foi alguém que se converteu ao Deus de Israel, ao Deus Altíssimo. O segundo subtópico fala como Ruth vinculou-se à família de israelita. Como foi que ela adentrou a família de Elimeleque, daquele povo que morava na cidade ali de Belém. A Bíblia diz que Elimeleque
e sua família enfrentaram uma dura crise na cidade de Belém. Então Elimeleque ele põe um projeto na sua vida de ir para Moabe, pois ele ouviu a respeito de Moabe, que lá a fartura estava grande. Então ele reúne os seus filhos e a sua esposa e se muda, vai como imigrante ali para a terra de Moabe. E quando ele chega ali, ele fugindo da crise lá de Belém, que significa terra do pão ou casa do pão, ali ele foge dali por causa de uma crise, por causa de uma seca, e ali ele foge sentido a Moabe. E quando ele chega em Moabe, fugindo de uma crise, ele se depara com a morte. Ele dá de frente com a morte. Então, Elimeleque, ele morre. Os seus 2 filhos casam-se quando chega na cidade de Moabe, mas também os 2, eles morrem. E agora fica 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. E a história diz que Noemi, passado um tempo, ela chama as suas 2 noras e começa a dizer para elas que ela precisa voltar, pois ela teve informações de que a terra de Belém tinha sido abençoada novamente por Deus. Os alimentos estavam em abundância, as plantações tinham crescido e ali ia tudo bem. Então ela decide voltar, mas antes ela chama as suas 2 noras e despede as 2 dizendo: olha, vocês podem voltar para os familiares de vocês, vocês podem voltar para servir os deuses de vocês, porque eu vou voltar para minha terra natal, eu vou voltar para Belém, porque vocês não podem mais esperar nada de mim. Vocês não têm como esperar que do meu ventre gere filhos para que vocês se casem. Mas eu já sou velha, então eu vou voltar e vocês voltem. E ali diz a história que levantou um clamor e todas choraram. E diz que Orfa o beijou e voltou. E Ruth se achegou mais para perto da sua sogra. E Noemi disse: vai, Ruth, também. E ela diz: não, o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu te deitares, ali eu também deitarei. E aonde tu morrer, eu também morrerei. E que o Senhor faça-me muito mais, se eu não estiver falando a verdade. Então você percebe na história de Ruth, na conversa que ela teve com Noemi, de que ela era alguém que estava convertida. Ela era alguém que tinha aceitado o Deus de Israel como seu Deus, a ponto de testemunhar, a ponto de dizer e deixar transparente para Noemi que ela não andava pelo que ela via, mas ela andava pela fé. Observe bem o texto que Ruth fala, que aonde Noemi fosse, ela ia. E por isso que o nosso comentarista ele diz que Ruth é um exemplo para a nossa atualidade. Porque muitos cristãos hoje, eles só vão aonde eles veem que tem sucesso. Eles não vão mais pela fé, só vão com interesses materiais. Mas Ruth é como se ela estivesse dizendo para Noemi: se for para passar fome contigo, eu passarei. Se for para nós descermos para as crises, mas contigo eu descerei, mas eu não te deixarei, e também não deixarei o teu Deus. Ela era alguém que estava convertida, e acredito eu que Ruth ela se convertera depois que ela se casara com o filho de Noemi. E quem sabe nas reuniões ali, ela ouviu, quem sabe Elimeleque falando e testemunhando de Deus. Quem sabe ela ouviu Noemi também testemunhando dos acontecimentos que Deus tinha feito, do livramento que Deus tinha dado no seu povo no deserto. Pois é sabido no nosso meio que o povo de Israel, eles tinham como mandamento passar todos os conhecimentos das operações que Deus tinha feito para as gerações futuras. Então nós vemos que eles contavam essas histórias, e essas histórias foi surtindo efeito no interior de Ruth. Tem um certo pensador que diz que palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta. Então perceba
que o exemplo de Noemi, da família de Elimeleque, conseguiu arrastar Ruth para junto do Deus de Israel. E é isso que está faltando, que nós sentimos falta nos nossos dias atuais, é que os nossos testemunhos não estão arrastando mais como arrastava há 30, 40 anos atrás. Hoje, o secularismo tem tomado o lugar de que a nossa vida cristã tinha que dar o exemplo, o secularismo tem tomado, tem adentrado. E nós não conseguimos mais fazer com que o nosso testemunho convença alguém, fazer com que a nossa vida convença alguém de que ele precisa se achegar para Deus. Então nós, como cristãos, estamos deixando a desejar, e por isso é urgente esta lição que nós podemos extrair da vida e da história de Ruth e de Noemi. O terceiro subtópico diz: em direção à terra de Judá. Nosso comentarista diz que passou-se 10 anos, e quando elas adentraram ali a cidade, a história diz que ela levou consigo a sua nora Ruth, e ali eles foram bem recepcionados. Diz que todos os moradores da cidade ali se admiraram. Havia aquelas duas mulheres, duas viúvas entrando ali naquela cidade. E alguém conheceu a Noemi e disse: não é esta a Noemi? E ela disse: não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, pois ela estava desgostosa da vida, devido à perda que ela tinha sofrido dos seus filhos e do seu esposo. Agora o desejo dela é que todos a chamassem de amargurada, que todos a chamassem de alguém que tinha sido punida por Deus. Ela mesmo diz isso, que Deus, o Deus de Israel, lhe tinha punido. E nós percebemos que mais tarde Noemi, através da vida de Ruth, ela veio a se libertar desse sentimento que ela tinha. Ela não entendia naquele momento que era um projeto de Deus que ela voltasse ali com Ruth para Belém. Mas nós, lendo a Bíblia, nós entendemos que Deus estava no controle da vida de Noemi e de Ruth. Por isso que quando nós lemos mais à frente, nós entendemos que era um projeto de Deus que Ruth ela tivesse uma participação direta na propagação ali do projeto do nascimento do Messias, que era o prometido às nações. O segundo ponto da nossa lição fala sobre o cuidado e o caráter de Ruth. O cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Um amor sincero e profundo. Noemi sugeriu que as duas noras voltassem às suas origens e mostrou-lhe o quanto seria difícil. Noemi, ela apresentou para as suas noras, dizendo que seria difícil das duas acompanhar ela, por causa do preconceito que elas iriam encontrar na terra de Belém. Então, o melhor seria que elas tivessem ficado. Mas Ruth não entendeu assim. Ruth não se preocupava para as críticas que ia se levantar, porque ela queria era servir a Deus. Ela queria era demonstrar que era alguém que tinha se convertido ao Deus de Noemi. E nós vemos que Noemi, como alguém que já tinha vivido essas experiências de tristeza, ela estava querendo poupar aquelas duas viúvas também. Mas nós vemos que uma persistiu, que uma perseverou, é porque esta tinha fé. Esta tinha se convertido ao Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que ela alcançou a vitória, que Deus honrou ali aquela atitude verdadeira e autêntica que Ruth demonstrou para com Noemi ali naquela conversa, ali naquela despedida. E nós entendemos que
nós precisamos termos uma posição de cristão, para que Deus seja louvado através das nossas atitudes como cristãos, e nós também precisamos saber a importância de ser um cristão nos dias difíceis que estamos a viver. O segundo subtópico fala sobre o caráter amoroso de Ruth. Primeiro, Ruth ela demonstrou um caráter amoroso e confiante. Ela expressa a sua confiança em Deus. Ela expressa que ela era alguém que amava o que fazia. Ela cuidou e prestou serviços, não para si mesmo, mas para beneficiar ali a sua sogra. E nós entendemos que Deus, quando Ele abençoa a Noemi, da mesma forma, as bênçãos que alcançou Noemi estava alcançando ao mesmo tempo Ruth. Mesmo ela sendo de uma nação distinta da de Noemi, mas o projeto de Deus era para alcançar a todos. E nós vemos que Ruth, com esse caráter, com essas características de caráter amorosa e alguém que também confiava em Deus, demonstrou um caráter de alguém que era confiante nas promessas de Deus, Deus a honrou. A segunda característica do caráter aqui de Ruth era que ela tinha um caráter fortalecido na fé. É bem verdade que ela diz ali à sua sogra que aonde ela morresse, ela também seria enterrada, nos limites de Israel, porque ela tinha fé. Ela não olhava, como disse outrora, por vista, mas ela andava pela fé, pois ela tinha aceitado a um Deus que é poderoso, e isso não lhe pode ser tirado. Quando um cristão ele tem autêntica certeza, quando ele anda nas diretrizes da palavra de Deus, nos ditames da palavra de Deus, essa confiança é gerada no seu íntimo. Nada consegue arrancar essa confiança dele no Senhor. As crises não arrancam, a morte não arranca, as ameaças não arrancam, nada disso. Da mesma forma era Ruth. Ruth era alguém que tinha esse sentimento de confiança, de fidelidade ao Deus de Israel. E da mesma forma nós, como cristãos, precisamos demonstrar essa qualidade de Ruth no nosso caráter cristão. Terceira, o caráter decidido e firme. Quantos de nós, nos dias atuais, não estamos tendo uma lição que às vezes, se for comparada com a de Ruth, nós somos envergonhados? Porque nós, às vezes, não demonstramos firmeza nos nossos compromissos, na nossa palavra, no nosso testemunho, na nossa fidelidade para com todos. Então nós precisamos entender que essa característica no caráter de Ruth, que era decidida e firme, precisa fazer parte do nosso caráter cristão. Nós não podemos fazer como os fariseus diziam que viviam em santidade, mas na verdade Jesus os compara ali a quem sabe os túmulos, né? Que eram bem pintados por fora, mas por dentro era uma podridão. Então nós, como cristãos, precisamos fazer a diferença. Nós precisamos entender a importância de servir a Deus com fidelidade. Temos que ter essa decisão no nosso íntimo, de que servimos a um Deus poderoso, de que o que conta para Deus é o que nós somos. É o que nós somos, cristãos verdadeiros e autênticos. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre como Ruth entrou na genealogia de Cristo. Como a nível de introdução, eu já deixei bem claro que Ruth ela adentrou por um casamento, um segundo casamento na sua vida, que foi quando ela se casou com Boaz. E Boaz, ele era dessa linhagem
E agora ela passa a ter um filho com Boaz e põe o nome de Obed. E esse jovem, essa criança, que foi um fruto desse relacionamento de Boaz com Ruth, era pai de Jessé, e Jessé era pai de Davi. Então foi dali que nasceu, que gerou toda a dinastia davídica, que foi de onde o Messias nasceria, que era o filho de Davi, porque vinha dessa dinastia, né? Que é aí da família real. Ruth atrai a atenção de Boaz, e o terceiro subtópico do terceiro ponto fala: Ruth casa com Boaz. Então esse casamento já estava nos projetos de Deus. Na presciência de Deus, Deus já tinha projetado toda essa estrutura para que Ruth viesse a desfrutar dessa bênção de entrar e fazer parte da genealogia do Messias. Só para concluir, eu quero ler a introdução que diz assim: a história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem, na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, independente de sua nacionalidade, de sua cor ou condição social. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa, da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda a compreensão humana. Então, por mais que a mente humana ela venha querer se aprofundar nas grandezas da misericórdia e da graça de Deus, nós não podemos alcançar. Meus queridos, que Deus os abençoe a todos e que eu possa ter ajudado através do comentário, desse breve comentário, que você possa levar, extrair daqui dessa videoaula alguma coisa para levar para a sua classe. E quero dizer para todos os professores, superintendentes de escola dominical, continuemos firmes nesta confissão, nos dedicando ao ensino, porque Deus, Ele tem que ser conhecido tanto por nós como pelos nossos alunos. E o responsável para que as nossas gerações futuras sejam impactadas, a responsabilidade é nossa, é da geração atual, é de pregarmos e ensinarmos a palavra de Deus a todo tempo, a tempo e a fora de tempo. Que Deus os abençoe e fique na paz do Senhor.